Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso Prototipo. Eu sou o David Art. Nessa aula, vamos continuar criando a nossa landing page. Na aula anterior, você viu que nós determinamos já a tipografia mínima, né? Aqui para o nosso layout. Então, já determinamos os tamanhos aqui de H1, de parágrafo. E eu coloquei até H4, né? Porque é o máximo que eu entendi que vai ter nesse site. Já joguei esses textos aqui, depois a gente pode trabalhar esse style guide, né? Deixar ele mais apresentável, na verdade. Agora, vamos determinar também as cores rapidinho, que aí depois a gente fica mais tranquilo para poder criar o nosso layout. Pintar o layout, né? Porque já tem um wireframe aqui, já está no esquema. Essa questão das cores funciona muito parecido com a tipografia. Você vai criar uma livraria de cores para facilitar o seu trabalho no decorrer aí do processo. Como que dá para fazer isso? Hoje em dia, né, a gente tem até no Figma aqui as variáveis, mas acredito que com um projeto como esse não precisa. A gente pode adicionar somente aqui na livraria comum, que nós já tínhamos no Figma, e trabalhando essas cores. Quando a gente está trabalhando em um projeto, normalmente nós definimos uma hierarquia para as cores. Então a gente define a cor primária, a cor secundária, a cor terciária, quaternária e pode até ir para outras cores, mas normalmente fica até no 4, quaternária. Depois a gente tem as cores neutras, que aí basicamente é o preto, o branco e as derivações, né? O intervalo entre eles, ou seja, os tons de cinza. Eu não estou falando aqui dos tons de cinza daquele filme. Meu Deus, foi um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Eu não sei porque eu fui ver aquele filme lá. Não, eu sei por quê. Porque minha namorada queria ver. Mas enfim. Mas é os tons de cinzas aqui desse intervalo do layout que eu tô falando. Beleza? Sobre essa questão dos nomes das cores, é bom pontuar que dependendo do projeto, dependendo da empresa, né? Você vai nomear de uma forma diferente, porque tem a ver com taxonomia, tem a ver com a organização do projeto. E aí podem ter, ou melhor, podem não, existem sim formas diferentes de organizar, de nomear isso daqui. Por padrão, por default, você vai encontrar muito isso. Essa boa prática de primária, secundária, terciária, mas nós também podemos ver, por exemplo, brand colors. Então, se você tem vários produtos, você pode definir brand colors, produto X. Ó, por exemplo, cor de brand do portfólio de design, cor de brand do curso prototipo, cor de brand do curso IDV. Eu posso criar uma livraria assim, tudo no Figma, deixar tudo certinho ali e organizado. Essa parte de cores neutras também, dependendo do projeto, as pessoas podem criar uma escala de 0 a 100. Então, assim, começa no preto total e vai descendo, diminuindo 10%, sei lá, 20%, até chegar no branco total também. Então, depende, sabe, de cada projeto. É difícil afirmar qual que é o modo ideal para você trabalhar. Eu vou passar aqui um modo que dá para trabalhar num tipo de projeto como esse, que dá para você pegar pelo menos como que funcionam as coisas, tá bom? Então, você for num projeto aí com uma empresa, com muito mais pessoas, muito mais componentes, você não vai ficar perdido, ou pelo menos já vai ter visto alguma coisa. Ah, e só mais uma coisa. No layout também, normalmente nós utilizamos aquele esquema 60-30-10. Por padrão fica assim. Então, 60% de um layout vai ter. Não, de novo. Ah, e só uma coisa. Eu não sei se tem aula aqui no curso Prototipa, mas se não tiver, eu posso adicionar depois, porque eu já dei essa aula no curso de UI, né? É sobre o esquema 60-30-10, que a gente utiliza muito em layout. Então, um layout normalmente é composto por 60% de uma cor, 30% de uma cor de suporte e 10% de uma cor de destaque. Beleza? Depois eu posso falar também, mas eu acredito que tem a aula aqui. Se não tiver, eu posso ver para adicionar a aula ou talvez criar alguma para você. Bom, mas vamos adicionar as cores. Então vamos lá. Em Fill, aqui no background, tem o menu que abre, né? A gente clica nele e aí tem a parte de livraria
eu vou clicar em livraria. Ele vai perguntar, né, se eu quero criar uma variável, se eu quero criar aqui um estilo. Eu vou criar um estilo, acredito que nesse caso não precisa de variável. E aí eu vou dar um nome aqui de primário, em inglês, né? Vou colocar barra, dar espaço barra. E aí eu posso colocar um nome, por exemplo, de geral. Então, de mãe, de man. Man não, man de homem não, mãe. Então, por exemplo, cor primária geral. E aí eu posso ter a cor primária dark. Eu posso ter a cor primária light. Eu posso ter a cor primária lightness. Ou simplesmente eu posso ter uma escala de cores que sai do desse azul principal e vai diminuindo até 0%, até ficar no preto, né? Então tirando a luminosidade ou adicionando brilho, enfim, depende do projeto, aí depende como você vai criar a sua escala. Nesse caso aqui, desse layout, eu vou criar apenas três variações. Então a principal, nós temos depois a Dark e a Light, tá bom? Então, a escura e a clara. Vou criar aqui, clicar em criar estilo, já criou aqui para mim. Nessa parte do primário, eu vou soltar, deixa eu pegar aqui novamente, aqui ó, cor primária, vou soltar. Veja que a cor primária continua aqui para mim, ó. Primária, e ela tá aqui, certinha. Até para renomear, se você quiser, ó. Você determina do jeito que você quiser. Agora eu vou selecionar o azul e vamos trabalhar no sistema HSL. Por quê? Porque aí a gente mexe só na luminosidade. Qual que é a diferença pro S e pro B, né? Basicamente não tem muita diferença. No caso do digital, a gente utiliza o L, porque o desenvolvedor, quando vai fazer o CSS, por exemplo, ele pode até mesmo mexer nessa questão, né? Então, o L significa luminosidade, o B significa brilho. O que muda, na verdade, é na diferença do preto, né? Do tom ali de cinza. Mas pra gente, no digital, vai utilizar o HSL, tá bom? E aí, na HSL, nós mexemos aqui, ó. Veja, no adicionar ou retirar o branco, né? Então, quanto mais claro, mais escuro, a gente vem trabalhando. Se você quiser mexer em outras coisas, você pode mexer, enfim, não tem problema, né? Mas normalmente a gente faz dessa maneira. Para trabalhar com dark ou light, você sai de uma cor padrão. Deixa eu pegar aqui a cor padrão. Deixa eu voltar tudo, né? Só para acertar. Aqui, ó. Sai da cor padrão e mexe somente na luminosidade, né? Porque você pode até mexer na saturação, mas aí é outra coisa, né? Aí você já está indo mais para questão do cinza. No caso, a gente só quer uma versão mais escura ou mais clara. Tá 33 o valor da cor atual. Eu posso subir, por exemplo, 20% aqui, subir 20 casinhas. Então, eu vou colocar aqui 53. Ó, já iluminou. E aí eu posso chamar essa cor aqui de light. Eu posso descer e chamar esse azul de dark. Então eu tenho que avaliar qual que é o melhor para mim. No caso aqui, vamos ver. Acredito que esse 23 já fica melhor. Se eu descer 20%, talvez fique muito escuro, não é? Bem escuro. Não sei se eu vou utilizar isso daqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos criar então variações. Vamos começar pelo mais claro. Eu vou trazer aqui o light, colocar 43, subir ao invés de 10, de 20, subir 10% e vou dar aqui um nome para essa cor. Então vou colocar aqui dentro de primário, vou colocar aqui light, para escrever certinho, né?
Se eu quiser mais cor aqui, posso fazer o seguinte. Subo um pouquinho mais. Acredito que eu não vou mexer, que eu não vou precisar, né, no layout, mas posso subir um pouquinho mais. Vamos ver. Tem que ser 53 mesmo. E aí eu chamo de lightness. Por exemplo. Veja que as cores já vão se encaixando aqui embaixo, ó, dentro da minha dentro da minha coleção, né? Então de primário ali. Então eu vou colocar aqui primário novamente. Deixa eu trazer o meu teclado um pouquinho mais para cá, porque senão eu não consigo enxergar. E aí chamo de lightness, por exemplo. Beleza? Ok, nós temos já duas cores mais claras. Agora a gente pode criar as duas mais escuras também. Não precisa ser duas. Se eu quiser, eu posso criar só uma. Eu tô ressaltando essas coisas, né? Porque não existe uma regra específica. Depende do projeto, depende do que você está fazendo no componente, no seu design system, enfim. Tem vários fatores, beleza? Mas para deixar dois parzinhos, eu vou deixar dessa maneira. Então vou clicar, criar aqui o Darkness. E aí fechou. Então a gente tem a parte primária. Vou fazer isso para o amarelo também. Só que o amarelo eu vou chamar de secundário. Deixa eu escrever certo, né? Que aí se escrever errado complica. Então vamos chamar aqui de secundário. Vou até copiar essa parte para ficar mais fácil. E na parte de secundário, eu vou seguir a mesma lógica. Vamos adicionar mais brilho nessa cor. Então veja, ó, aqui seria o lightness. O light, né? Já não ficou tão legal, né? Ficou mais pro pastel. Nesse caso aqui, do amarelo, o adicionar o branco não ficou tão legal. Então, o que que eu teria que fazer? Se eu quisesse ele mais forte, eu teria que adicionar mais saturação. Então, de vez de ser 92, por exemplo, vou adicionar 102. Então, ficaria mais vivo, né? Um pouquinho mais vivo. Apesar que nem tá tanta diferença, ó. O amarelo é tão iluminado, né? Que nem dá tanta diferença. O amarelo, então, eu acho que nem precisa, nem vamos criar nada. Será que precisa criar ó, do Dark? O amarelo é uma cor secundária, né? Então ele vai ser utilizado menos no layout. A gente pode testar. Por exemplo, posso colocar aqui 40. Ó. Pela minha percepção do que eu tenho de ideia para o layout, eu não vou precisar utilizar nenhuma dessas variações. Não vai dar certo. Então a cor secundária vai ficar somente na geral e pronto. Beleza? Adicionado essas cores, se você vier na livraria, você vai identificá-las. E aí fica muito mais fácil de editar, né? Basta com um clique, você vai mudando. E fica tudo nomeado certinho, tá vendo? Então, fica uma maravilha. Já dividiu aqui por categoria, você pode mudar a exibição. Interessante que quando é style, né, fica a bolinha, fica redondinha a cor. Quando é uma variável, você percebe porque fica um quadradinho. Mas é isso. Você pode adicionar também a escala de cor de cinza, por exemplo, né, se você quiser. Tem alguns plugins aqui para você rodar. Por exemplo, vamos testar esse daqui, ó. Você pode rodar alguns plugins que eles vão criar uma escala de cor para você de forma automática. Aqui ele já criou, ele já mostra. Você pode digitar a cor que você quiser, né? Obviamente. Olha só. Do zero, do preto, 100%, até um cinza, né? Mas se você quiser, você pode colocar o branco aqui, ó. E aí ele vai criando uma escala. Aqui ele determina
o sistema de cor, como que você quer, em hexadecimal ou não. Você pode mexer. E aí é isso, você pega essas cores e adiciona lá na sua livraria, por exemplo. Você pode fazer isso daí. Deixa eu ver se ele consegue fazer já. Clicar aqui em Insert, aí ó, ele já adicionou os quadradinhos, tá vendo? E isso serve para qualquer cor. Eu poderia fazer com azul também, aquele azul que a gente adicionou aqui, ele poderia fazer a mesma coisa. No caso aqui, deixa eu pegar o padrão, vamos copiar essa cor, vamos colocar para rodar aquele plugin de novo. Vamos ver o que ele me dá aqui. Aí você pode escolher, por exemplo, sair do azul e até o preto. E criando escalas, ó. Tá vendo? Então você não precisa fazer manual daquele jeito que eu tava fazendo. Claro que tinha o fim mais didático, né? Que eu tava te mostrando. Mas é isso. Você faz, você cria essa escala de cores se assim precisar. E no caso aqui das cores neutras, a gente pode fazer também. Então é bem simples, ó. Você clica, aí você vai dar o nome de neutron e você dá o nome da cor. Normalmente você vai dar o nome da cor. Então aqui eu vou dar o nome de branco, por exemplo. E as outras que você for criando, você normalmente dá o nome, por exemplo, de gray, né, de cinza, e equivalente à sua porcentagem. Então aqui seria 90, a outra 70, a outra 80, a outra 90, até chegar no zero ali, né? Que seria o preto. Pode fazer isso e ir criando a sua escala de cinza também. E é isso, basicamente é isso. Assim você pode ir adicionando as cores. Você faz uma vez somente, né? E já fica gravado para você, então você não precisa refazer esse trabalho. E sempre que você precisar alterar alguma coisa que tem essa cor, ele vai alterar em todos os objetos, né? Então, se você, por exemplo, quer mudar esse tom de azul, e aí de vez você ir mudando elemento por elemento, você muda somente na sua livraria. Assim você evita problemas, né? Aqui, ó, 70, então eu coloco ó, 60 e assim vou criando a minha escala. Beleza? É bem simples, né? Espero que você tenha entendido esse princípio aqui sobre cores. Tem algumas facilidades, né, que a gente pode utilizar como plugins para acelerar esse nosso trabalho, mas basicamente é isso. O princípio seria esse, beleza? Bom, definido as cores, definido a tipografia, definido também o grid, a gente pode partir já para o layout para a criação desse protótipo final do site da landing page Portfólio de Design. Então, vamos para a próxima aula. Eu vou indo nessa. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para mim lá no grupo do WhatsApp, pode deixar aí nos comentários. No grupo do WhatsApp a gente responde mais rápido, né? Porque é mais dinâmico. Mas também pode deixar se for algo mais complexo aí na área de membros e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Estuda aí, galucho, sempre. Valeu!